Graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Gostaria de, nesse momento, meditar com vocês acerca desses termos, graça e paz. Num verdadeiro entendimento, normalmente se vê como um cumprimento de um irmão ao outro, né? Graça e paz, né? Mas eu gostaria que nós entendêssemos em profundidade o que representa esse cumprimento, graça e paz no Senhor Jesus. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a misericórdia do Senhor é para todos, amados. A misericórdia do Senhor é para todos. A palavra do Senhor no livro de Eclesiastes nos diz que o sol nasce para bons e para ruins, para justos e para injustos. Pois bem, o que é isso? Isso é misericórdia de Deus. Porque Deus olha a quem Ele criou, né? E Ele nos criou para que nós recebêssemos misericórdia. E Ele nos olha assim. Então você vai ver e muitas vezes você examina, você pode dizer assim, nossa, mas fulano de tal tem uma vida tão estranha, tão esquisita, tão ante os conceitos da palavra de Deus, mas ele aparentemente prospera, ele aparentemente está bem. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que isso é misericórdia de Deus para com todos. E Deus usa de misericórdia para com todos nós. Pois bem. E nós vamos ver o que a graça é algo diferente. Quando que o Senhor tem estabelecido a sua graça? Em primeiro lugar, ela simboliza, né, a nova aliança que nós temos em Cristo Jesus. A graça só veio, amados, não quando Jesus morreu, mas quando Jesus ressuscitou, né? E nós vemos que, assim, a palavra de Deus lá no livro de João, no capítulo de número 16, ele nos fala que Jesus, na oração dele, antes de ser sacrificado, antes de passar pela morte de cruz, ele nos disse o seguinte, deixa eu abrir aqui para nós o que confirmarmos isso, para que você tenha entendimento do que eu quero te dizer. Aqui, desculpa, é João 14, né? João 14, no versículo 16, diz assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Entenda bem isso. Nós vamos ver o que aqui Jesus está falando acerca da promessa do Espírito Santo de Deus. Ele diz que realmente que quando ele partisse para a glória, ele pediria ao Pai que enviasse o Espírito Santo Consolador para estar conosco até a consumação dos séculos. Pois bem, e ele continua dizendo no versículo 17, o Espírito da verdade. O Espírito da graça é o Espírito da verdade que vai testificar nos nossos corações a verdade da palavra de Deus, a verdade das promessas de Deus, a verdade daquilo que a palavra de Deus produz nas nossas vidas. Ele diz assim que o mundo não pode receber. Quando ele fala que o mundo não pode receber, amados, isso significa graça. A graça de Deus é para quem? É para aqueles que ingressam na presença do Senhor através da cruz. Então nós vemos o que não tem jeito de nós chegarmos ao Pai senão pela cruz. A palavra de Deus é clara, nos diz isso, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Portanto, nós vamos ver o que
precisamos passar pela cruz. E a graça vem pela presença da nossa vida, passando pela cruz. Quando o Senhor fala aqui que o mundo não pode receber, amados, porque o mundo recebe misericórdia do Senhor, mas graça, que é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, é só para aquele que realmente busca ao Senhor. E o Senhor aqui nesse versículo ele diz assim, ó, porque nós não vemos, né, aquele que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas o Senhor diz assim, ó, olha lá, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Olha que promessa tremenda. Pois habita convosco. Quem que habitava com os discípulos nessa palavra? O próprio Cristo Jesus. E Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que ele dizia assim, que eles, os discípulos, o conheciam o Espírito Santo de Deus. E aqui a promessa da graça. Olha lá, pois habita convosco, habitava em Cristo Jesus e estará em vós. Isso é graça. E a graça é para aquele que tem Jesus Cristo no seu coração. A graça, amados, não é para todos. A graça é para quem crê no unigênito Filho do Deus vivo. Então, quando você cumprimentar seu irmão e dizer graça, você está dizendo assim, realmente, eu tenho o Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habite em você e você se torne templo do Espírito Santo de Deus. E assim, a palavra de Deus ainda continua dizendo, alguém podia dizer, é o cumprimento que Paulo tinha com os demais irmãos, etc. Tudo bem, foi mesmo. Mas quando Paulo expressava isso, amados, ele expressava algo muito maior. A presença do Espírito Santo de Deus em cada um dos que creem em Cristo Jesus. E ele dizia graça e paz. A paz, amados, também tem nome, né? Nós vamos ver que, inclusive, nesse texto aqui, de João 14 também, no versículo de número 27, diz assim, deixo-vos a paz. Jesus dizendo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, nem se atemorize o vosso coração. Amados, tem gente que procura a paz em bebidas, em drogas, em mulheres, em dinheiro, em uma série de coisas, né? Inclusive no trabalho. Então, alguns acham que por tanto trabalhar, eles terão paz no futuro. Mas o que Jesus está dizendo para nós agora? Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós recebemos uma paz. Que paz é essa? Não é uma paz que vem o que de fora para dentro, mas é uma paz que vem de dentro para fora. É a paz do Senhor Jesus. A paz que brota de um coração que foi perdoado, que foi lavado no sangue do Cordeiro amado Jesus Cristo de Nazaré. Essa paz que Jesus promete e dá àqueles que o buscam e àqueles que o seguem. Aí você vai dizer assim, paz? Sim, paz. Mesmo em momentos de grandes tribulações, mesmo nos momentos de grandes tormentas e de grandes dificuldades, nós podemos confiar que temos a paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo da graça habita em nós. Isso é muito precioso, amados. Isso o mundo não pode dar. Nem a graça de Deus e nem a paz do Senhor Jesus. Isso só vem através de Cristo Jesus, nosso amado Rei, Senhor e Salvador. E dessa forma, quando você então cumprimentar o seu irmão, quando você disser graça e paz, entenda que verdadeiramente é o que habita em você e que você deseja que habita no seu irmão. Quando Jesus mandou os discípulos 2-2, ele disse, quando entrares, isso está no livro de Mateus, quando entrares em uma casa, diga,
paz seja convosco. E ele disse, se a casa for de paz, a paz te acompanhará. Se a casa não for de paz, bata os pés e bata em retirada. Isso aqui indica o quê? De novo, que a paz de Deus só tem aqueles que têm o Senhor Jesus. Aliás, a palavra de Deus também diz que aquele que tem a Cristo Jesus como seu Senhor tem a vida eterna. E aquele que não tem a Cristo Jesus como seu Senhor não tem a vida eterna. Medita nisso, entenda isso. Eu quero orar por você, Pai eterno, Deus Santo. Nós queremos te agradecer nessa noite, nesse momento, pelo bem que o Senhor faz conosco, Senhor, pela tua misericórdia que é sobre toda a terra, sobre toda a obra da tua criação, mas pela tua graça. Pela tua graça, porque nós temos a Cristo Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor eterno. Muito obrigado, ó Pai, porque Cristo Jesus morreu por nós, para que fosse enviado o Consolador eterno, o Espírito Santo de Deus, que testifica em nós, que testifica no nosso coração, que nós fomos feitos filhos do Deus vivo, portadores da graça do Senhor e portadores da paz que só Jesus pode nos dar. E que essa paz, Senhor Deus, inunde o coração daqueles que estão vivendo momentos de dificuldades e de tribulações nesse instante, ó Pai. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre eles, guardando os seus corações e as suas mentes firmadas em Ti, Senhor, conforme nos diz a Tua palavra. Senhor Deus, o Senhor mantém em paz o coração e as mentes daqueles que estão firmados em Ti. Pai, que essa paz seja liberada em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.